Eu quero já na abertura do programa, antes de passar a bola para a Patrícia, fazer um registro, né, que houve muita gente me cobrou isso durante a semana, aonde eu ia, sobre a declaração do vereador Cláudio Aragão, que esteve aqui na semana passada, e ele confirmou, e a gravação está aí, se alguém se interessar, que, segundo ele, os vereadores de Joinville usam as diárias de viagens até como uma forma de um complemento salarial. Isso é muito grave, o que ele falou, que eu não acredito que esse dinheiro usado para viagens dos vereadores tenha esse propósito, tenha esse fim. É muito grave a partir do momento em que ele confirmou também que todo o dinheiro de viagem que é dado ao vereador para que ele vá cumprir algum trabalho, que eu acredito que não seja cursinho valita, que seja um curso que vá propiciar ao vereador colocar em prática esse seu aprendizado em benefício da cidade. Mas, segundo ele, né, e já se sabe que funciona assim, todo o dinheiro que o vereador leva, que ele pega antecipado e vai viajar, na volta ele não precisa prestar contas, apresentar as notas fiscais e, se acaso sobrou algum dinheiro, devolver aquele dinheiro, não precisa, né? Ele simplesmente pega, né, o dinheiro, ele gasta o que tiver que gastar, e se sobrar dinheiro, sabe para onde vai? Para o bolso do vereador. Mas é importante que nós vamos ter aqui agora, presidente da Câmara, né, o Marco daqui a pouco já vai anunciar, e ele vai nos falar sobre essa prática. Ele que está assumindo agora, se ele pretende acabar, né, com isso que muita gente abordou esse tema comigo durante a semana, como sendo a farra das diárias. E a gente sabe que o dinheiro, ele é escasso. E dinheiro público é preciso ter muita parcimônia, que não é dinheiro para ficar aí complementando o salário de vereador, porque o vereador já ganha bem. Então nós vamos saber o que o presidente da Câmara, se ele tem, né, alguma ideia, se ele tem alguma iniciativa, né, de barrar, de minimizar, né? Tem vereador aí que gastou no ano passado 39 mil reais de diárias de viagens. Isso é um absurdo. E nós vamos, daqui a pouco, aprofundar mais sobre esse tema. Particularmente considero que o valor gasto com diárias, ele é importante e necessário, desde que usado de maneira comedida. Ah, mas é isso que todo mundo quer. Até porque acho que um texto de lei, se você verificar em loco, você consegue aperfeiçoar esse texto de lei quando acompanha os trabalhos já de outras leis semelhantes. Isso significa economia para o município. Mas o Léo tem advertido de maneira assim muito inteligente e com olhar também para o nosso município, de que essa ideia de que diárias complementam salário segue numa direção totalmente diferente do propósito que deveriam ser as diárias. Eu acredito até que, é claro que eu concordo que em algum momento o vereador precisa viajar, fazer algum trabalho, mas da maneira como está sendo feito na Câmara de Vereadores de Joinville. Olha, eu só vi um vereador que até agora nunca usou o dinheiro de diárias, foi o Rodrigo Tomasi. E depois dele, gastou o ano passado cerca de 5 mil reais o vereador James Schroeder. E acho que 5 mil reais, né? Se ele pode, o vereador, ele pode usar essa verba de representação de viagem para fazer esse tipo de despesa, os outros também podem. Não precisa gastar 39, 40, 25, 30 mil reais, né? É claro. E não precisar devolver nada do que sobra. Pô, uma empresa comum, uma iniciativa privada, o camarada vai viajar pela empresa, ele volta, o que faz? Pega as notas fiscais, apresenta, presta conta lá
no caixa, no financeiro, né? Sobrou, ele devolve, se faltou, a firma complementa, né? Mas desse jeito, né? O cara já pega para viajar, ele já se programa, ele sabe que naquele mês ele vai fazer o salário dele render aí 2, 3, 4, 5 mil a mais. Isso eu considero um absurdo. Patrícia. Uma boa noite a todos daqui e dali. É um prazer estar novamente com vocês. Eu vou estar aqui para receber as mensagens que vocês enviarem de acordo com as perguntas que vocês quiserem fazer aqui para o pessoal da banca. E também quero saudar que hoje o nosso estúdio está repleto de convidados ilustres. Então eu quero saudar os assessores do nosso convidado, é Rogério Atanásio, Tiara Ju Facchini, Lailton Andrés, e também o apresentador do programa Esporte, Verdade e Debate, Luiz Carlos Carvalho. É um prazer estar com todos vocês. E o entrevistado, né, Marco? Assim, Rodrigo Facchini. Rodrigo Facchini, presidente da Câmara de Vereadores, né? Então, hoje nosso convidado é o presidente da Câmara, Rodrigo Facchini. Ele que tem uma história familiar muito bonita. Ele é filho de João Facchini, também político em nossa cidade, e sobrinho do padre Luiz Facchini, ele que é autor, o mentor das cozinhas comunitárias em nossa cidade. Boa noite, Rodrigo Facchini. Boa noite, Marcos. Boa noite, Léo Sabala. Boa noite, Patrícia. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. E quero desde já, viu, Léo, confessar que eu, por muitas vezes, Marco, acompanhava esse programa, né, lá na primeira formação. E eu imaginava, será que um dia eu vou ser convidado? Será quando é que eu vou entrar nesse tiroteio? Quando que eles vão me dar assim, essa oportunidade de estar aqui com vocês, de debater temas importantes, relevantes da nossa cidade? E também, eu tenho dito sempre, Marcos, Léo, Patrícia, o político, né, a partir do momento que ele entra para a vida pública, que ele toma a decisão de estar, né, na vida pública, ele tem que estar à disposição para atender a população, à disposição para ouvir a população, mas também à disposição para ser questionado, né, nas questões de relevância para a nossa cidade. Então, confesso que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né, espero que a gente possa minimizar as dúvidas, né, e fazer um debate aqui de alto nível, assim fazendo com que a população joinvilense se interesse cada vez mais pela arte, né, pelo fazer política, e que fazer política possa ser fazer bem às pessoas. Muito bem, o vereador, no começo do programa, eu abordei a declaração do vereador Cláudio Aragão, falando sobre as diárias de viagens, né, e que ele revelou que, de certa forma, o dinheiro utilizado nas viagens acabaria até se transformando num complemento do salário do vereador, né? E antes do senhor falar sobre a sua posição em relação a isso, quanto o senhor gastou o ano passado com viagens, com diárias de viagens? Léo, eu tive a preocupação realmente de buscar esse dado, e me parece que eu fui o nono no ranking aí dos 19, né? Eu fui o nono, eu acho que próximo a 20... G9 ali. Próximo aí aos 24, se eu não me falha a memória. Eu confesso que eu não tenho esse número exato. Agora, fato é o seguinte, né? Eu acho que houve aí um mal-entendido, uma declaração meia truncada do vereador, porque não é bem verdade, não é essa a verdade, né? Esse instrumento, a diária, essa possibilidade, né, com que permite que o vereador possa participar de algumas atividades, muitas vezes representando o executivo municipal, outras vezes em curso, outras vezes buscando novas ideias, eu tenho dito assim, né, Léo, ninguém sabe tanto que não tenha nada a aprender, e ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar. E essa troca de expertise, essa troca de experiências, ela se faz necessário. Por exemplo, eu nesses 2 anos de mandato, eu te confesso que eu acho que eu participei de 2 cursos. Agora eu estive sim em Brasília algumas vezes, estive em Florianópolis algumas vezes, e quantas as vezes, não só eu, mas quanto outros vereadores estiveram, por exemplo, em Florianópolis sem uso de diária.
isso não vai para conta, né? Isso Alguns não é dias mensurável. atrás o vereador esteve em São João do Itaperiú. Fez uso de diária? Não. Eu estive não só em São João, estive em Barra Velha, estive em São João do Itaperiú, está marcado agora para Itapuá, Garuva, e já vamos entrar nesse assunto. Na verdade, ele se refere, Marcos, exatamente àquele assunto que você trouxe aqui em relação à fala, né, do delegado-geral da Polícia Civil em fechar as delegacias. Essa minha ida nessas duas cidades se deu exatamente com esse objetivo. Então, não foi... Porque houve uma portaria agora, que foi no começo do ano passado, e eu lhe digo por que foi feita essa portaria. Porque eu fiz uma denúncia com relação a 2 vereadores da atual legislatura, o vereador Maicon César e Lioilson Correia. Os 2 foram durante 3 dias consecutivos. Os 2, um dia para Barra do Sul, outro dia para São Francisco e outro dia para Araquari. Sabe qual é o objetivo? Levar um convite para o presidente da Câmara de cada município. E ganharam 3 diárias cada um para ir, né, um dia em cada município desse, né? Então, depois de uma denúncia dessa, e a imprensa toda foi em cima, né? Daí foi a notícias do dia, enfim, né? E acabou gerando uma indignação muito grande. Aí o presidente anterior, João Carlos, ele assinou uma portaria determinando que nessas cidades aí onde o senhor foi, aí Xereda, sei lá onde que foi ali, Barra Velha, São João do Itaperiú, né, não fosse mais pago diária, né? Pelo menos houve um avanço aí. Mas ainda assim mesmo, eu gostaria de voltar ao assunto das diárias. Eu queria saber se o senhor tem algum planejamento, né, algo em mente para reduzir um pouco esses gastos, muitos abusos que são cometidos com dinheiro público. Léo, primeiro deixa eu te comentar, né, a situação dessa portaria. Eu quero dizer que, independente dessa portaria, eu iria, como assim já fiz várias as outras vezes, mesmo antes da portaria, né, estive nesses municípios representando o mandato, representando a atividade do Legislativo Municipal, naquele momento, na condição de vereador, né, sem o uso dessa ferramenta de trabalho. Foram várias as vezes que eu estive em Florianópolis, por exemplo, também sem a necessidade de fazer a busca, até porque a atividade, ela muitas vezes é tão intensa que, se você for buscar diária para todos esses deslocamentos, aí realmente vai estourar qualquer margem aí que se tenha. Agora, quando um vereador, ele busca a utilização de uma diária para fazer uma viagem, seja para curso, seja para conhecer uma tecnologia, seja para buscar informação e eu diria experiência em outra cidade, ele prepara, existe um relatório, né, um pedido que oficializa isso ali com sua justificativa, e esse pedido ele passa pela avaliação do corpo jurídico e da presidência. Mais do que isso, o portal da transparência e essa justificativa, ela está sujeita inclusive a uma avaliação do Ministério Público. Inclusive soube que já houve uma investida do Ministério Público nesse sentido, e eu tenho dito, Léo, que o meu trabalho, a minha chegada à presidência da Câmara, ela também tem esse objetivo de aproximar o cidadão do poder público. E essa sua ação específica, Léo, essa denúncia feita por você, ela contribui muito, né, eu diria, para a cidadania da cidade. Então, o nosso objetivo é justamente esse. O senhor, na condição de presidente agora, o senhor tem algum planejamento, né, para, por exemplo, o vereador, ele, do momento que ele retorna da viagem, ele ter que prestar contas do que ele gastou e devolver o que sobrou, ou aquilo vai continuar fazendo parte do complemento salarial? Ô, Léo, não devem fazer parte do complemento salarial. Mas só vai acabar por isso, então? Não vai ter que prestar contas? Veja bem, como que é hoje? O vereador busca a sua diária, né? Ele faz a viagem, tem sim prestação de contas, ele traz. Mas não precisa devolver nada. Ninguém devolve nada. Não existe a devolução, não é na modalidade de adiantamento, pelo contrário, são diárias, assim como eu imagino que seja na prefeitura, na Assembleia Legislativa, em várias as outras casas legislativas país afora. Eu imagino que seja assim. Não, te confesso que eu não tenho essa informação em relação à Assembleia, em relação a... Mas o senhor tem autonomia para mudar isso? Eu tenho autonomia para, se for o caso, se condizer, né, negar uma diária, negar uma viagem.
Agora, o que eu farei sim é esse diálogo com todos os vereadores, no sentido da gente ter um pouquinho, não que não se tenha, mas que a gente estabeleça critério de fato para a utilização dessas diárias. Agora, lembrando bem, e o Schetter aqui há pouco citou, é necessário, essa é uma ferramenta de trabalho, ela tem que ser bem utilizada com critérios, com sabedoria, e que essa ferramenta e esse dinheiro público, ele possa sim ser revertido em benefício para a nossa cidade. Vereador, pois não? seu discurso, e há pouco o vereador ressaltou, foi de aproximação à população mais carente, com dificuldades, enfim. Seu discurso de presidência é de aproximação à população, certo ou errado? Certo, certíssimo. Mas o que a Traca pode aproximar a população da Assembleia, da Câmara dos Vereadores? Veja bem, quando eu cheguei à Câmara de Vereadores, meu primeiro pronunciamento, e eu me lembro, isso me traz muito orgulho, eu falava que o papel do vereador, além de ser um elaborador de leis, além de cumprir o papel de fiscalizar o executivo, ele tem que ser um instrumento de diálogo, um instrumento que aproxime a população, que aproxime as demandas de cada bairro do poder, o poder público, né? Em especial o poder executivo. E assim o fizemos. Aliás, foi dessa forma, Léo, que eu fiz a minha campanha. Foi dessa forma que eu conquistei, né, os 4.432 votos de confiança que a gente pudesse bem representar a cada um desses cidadãos. E foi esse o meu primeiro pronunciamento na Câmara. Né, que o mandato possa ser, de fato, esse instrumento, esse elo de ligação, essa voz ativa. E digo aqui porque hoje, se qualquer cidadão, seja ele presidente da Associação de Moradores, seja ele membro lá do Conselho Local de Saúde, do Conselho de Segurança, ele precisar conversar com o secretário, com o prefeito, com o subprefeito, certamente ele terá mais dificuldade do que um vereador. Afinal de contas, o vereador foi eleito para ser essa representação do cidadão, né? O vereador foi eleito com essa prerrogativa. Então, eu não tenho qualquer dúvida dessa postura. Assim foi os meus 2 anos que iniciaram o meu mandato, né? Nesses vereador, 2 anos anteriores. A questão do sistema de segurança da Câmara. Já vou chegar lá. E agora, na condição de presidente, eu também mantenho essa postura, né? Que a Câmara, hoje não somente enquanto mandato, mas enquanto poder legislativo, que a Câmara tem que estar disposta a atender as pessoas. E esse sistema, eu diria, sistema de controle de segurança, sistema... quase R$1 milhão. Veja bem, eu até trouxe aqui algumas anotações, né? O controle de acesso chamado, eu prefiro chamar de sistema de acolhimento, ele custou exatamente 719 mil. E eu tenho que fazer aqui uma justiça, Léo. Ele foi elaborado, ele foi pensado, ele foi programado lá atrás, numa legislatura anterior, inclusive, quando o presidente era o então presidente, né, o vereador Odir Nunes. Depois, na presidência, na gestão, já numa outra legislatura, na presidência do então presidente, vereador João Carlos Gonçalves, esse sistema, ele foi licitado. E cabe a mim agora... Mas teve assessor seu, na época, que fez parte desse mecanismo todo, né, de implantação. Na época do ex-presidente... Assessor meu? Não, assessor meu, assessor de mandato, né? De gabinete, é isso que você está se referindo? Não, assessor meu... Junto à presidência. Sim, o que existiu sim foi uma indicação minha, que é o Rogério Atanásio, que hoje é diretor, se é isso que você está se referindo, né, que era o então diretor administrativo da Câmara de Vereadores. Agora a gente sabe que a decisão não se dá pelos diretores, né? A decisão se dá pela gestão como um todo, pelo presidente, né? Agora, eu quero te dizer o seguinte, Marcos, o meu papel nesse momento, e para minha alegria, é inaugurar esse sistema, né? Com muita responsabilidade, afinal de contas. E esse sistema, ele tem também a prerrogativa, ou melhor, ele tem a prerrogativa de garantir a segurança do servidor, de garantir a segurança dos vereadores, mas acima de tudo, de garantir a segurança daqueles que ali chegam na Câmara de Vereadores. Afinal de contas, eu tenho feito e me esforçado muito para que a Câmara de Vereadores possa cada vez mais ser utilizada pelo cidadão. E eu tenho tido essa felicidade, Léo, nos primeiros dias de sessão... Mas há algum incidente na história da Câmara de que a população tem invadido? Eu creio que não, mas veja bem,
esse sistema ele não está lá para coibir ou para limitar a entrada de algum. Muito pelo contrário. Ele está lá, assim, para fazer um cadastramento, para identificar as pessoas que lá chegam e para acolher bem o cidadão. O cidadão que hoje chega na Câmara de Vereadores, Léo, ele vai entrar pelaquela porta dentro e vai ter que se virar para buscar o gabinete de um vereador, ou para chegar no plenário, ou para chegar nas comissões. A partir do momento desse sistema em funcionamento, o cidadão, ao chegar à Câmara de Vereadores, ele será bem acolhido. Inclusive, essa foi uma das minhas preocupações, quando da chegada já minha à presidência, foi chamar a comunicação, dizer, olha, nós temos que treinar e bem treinar esse cidadão, né, esse servidor que vai estar fazendo a recepção de aqui quem chega. Assim como é na Assembleia Legislativa. Hoje você chega na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, né, tem lá um grande balcão de atendimento, e todo e qualquer cidadão, seja ele prefeito, seja ele vereador, seja ele cidadão de Santa Catarina, ele é bem acolhido. Ele é bem acolhido, ele é cadastrado e ele é conduzido, né, ao seu destino, né, aonde ele busca então esse... O vereador Adilson Mariano disse que a Câmara dos Vereadores nunca foi a casa do povo e agora muito menos com catraca. Eu respeito e sempre respeitarei a opinião de cada um dos vereadores, né? Respeitando essa diferença de opinião. Aliás, é isso que faz a Câmara de Vereadores a casa do povo, né? Assim tem que ser. Agora, pelo menos que eu conheço na história, jamais a Câmara de Vereadores se fechou para um cidadão sequer. E na minha gestão enquanto presidente, jamais a Câmara de Vereadores fechará as portas. Muito pelo contrário. A minha gestão será marcada, sim, pelo bem acolhimento de cada um que procurar. Agora, se o vereador Adilson Mariano em algum momento percebeu alguma ação que pudesse coibir a chegada, a vinda, a boa acolhida de um cidadão à Câmara de Vereadores, isso é muito sério. Aí há de se fazer de fato uma denúncia, né, para que a gente possa apurar, e eu, na condição de presidente, jamais vou permitir uma ação dessa forma. O vereador Cláudio Aragão também, ele disse que é contrário a essa implantação desse sistema de segurança na Câmara. Ele falou a semana passada aqui. Mas resumindo, vereador, então só para a gente formatar aí a sua resposta, o senhor não pretende modificar o sistema das diárias de viagens. Vai continuar como está. Léo, essa é uma resolução, né, é uma lei que criou as diárias já há muito tempo, lá de outras legislaturas. Não, mas não é porque sempre foi assim que vai ser sempre Não, assim eu concordo também, plenamente contigo, Agora, o que eu não posso é, de uma hora para outra, ser responsabilizado. O senhor não vai mudar, então? Não, pera lá. A vida política, a cidade, ela é muito mutante, né? Ela oferece, ela busca as mudanças, e é muito dinâmica, né? Então eu não vou te afirmar aqui que farei alguma mudança nesse sentido ou que deixarei de fazer. Mas o senhor não pensa em mudar? O senhor tem um pensamento em mudar? Eu acho que o papel do presidente da Câmara de Vereadores, o papel do vereador... O senhor está muito humorista, vereador. O senhor pretende mudar o sistema ou não pretende? Léo, não é simples. Essa decisão não pode ser do vereador. Essa decisão tem que ser da sociedade. O senhor acha que a sociedade está satisfeita com essa... O papel do vereador é justamente assimilar e ter essa sensibilidade de absorver o sentimento da população. Agora, fato é o seguinte, na minha gestão, terá sim critérios para a utilização das diárias. Isso eu te afirmo aqui e assumo esse compromisso não só contigo, mas com a população de Joinville, que terá critérios rigorosos no sentido de fiscalizar o dinheiro público como um todo, não somente na questão das diárias. No final desse ano nós vamos comparar os valores gastos estarei de viagens. Estarei aqui. Só para confirmar. E outro tema, o senhor pretende continuar com o sistema de segurança que inicialmente foi projetado? Eu tenho dito que todo e qualquer gasto, investimento, quando ele estiver a serviço do bem-estar da população, ele é válido. Né? E no meu entendimento, até esse momento, esse sistema que lá está sendo implantado, sistema de segurança, sistema de acolhimento, eu penso que ele preconiza o bem atendimento ao cidadão. Presidente, ainda dentro do assunto catraca, se chegarem 3 ônibus de pessoas para assistirem uma sessão na Câmara,
e faltando 30 minutos, como é que vocês vão fazer o cadastramento de todo esse povo com catracas? A informação que eu tenho, Marco, é que esse cadastramento ele é muito rápido, né? Ele é algo muito dinâmico. O cidadão chega, ele vai falar o seu nome, né? Eu acho que ele nem busca um cadastramento socioeconômico. Ele vai falar o seu nome e vai registrar a sua imagem. Inclusive, existem duas... documentos? Penso eu que não, eu não tenho essa clareza, né? Talvez o documento que comprove o seu nome, quem sabe o RG, mas se limita por aí, pelo menos essa é a informação. Eu volto a te dizer, o sistema por completo ele já estava encaminhado, já estava coube a mim agora simplesmente inaugurar esse sistema. Mas não agora houve um contato com o presidente anterior, né? Porque no final de mandato, né, encaminhar um projeto desse com o custo elevado que deveria até para uma questão... Léo, ele já estava licitado, inclusive. Pois é, de ter conversado, contratado. E esse processo, ele começou, como já te falei, na legislatura anterior ainda. Então, mas foi assinada a autorização quando? No ano passado, Léo. Eu não, de fato, não estava diariamente acompanhando a presidência. Mas já estava encaminhado. O senhor pretende mantê-lo como está? Sim, eu penso que esse é um equipamento, como aqui já falei, ele deve ser um instrumento de acolhimento ao cidadão que lá chega, de garantia de segurança, sim, vai cadastrar as pessoas, inclusive são duas as câmeras que vão fazer identificação facial, assim melhorando o atendimento, assim tornando o atendimento de forma bem mais ágil, mas que esse cidadão possa ser bem acolhido e que esse cidadão, ao chegar à Câmara de Vereadores, ele possa ser encaminhado ao seu local de destino, né? E assim fazendo com que ele inclusive tenha o interesse e se sinta à vontade a voltar à Câmara de Vereadores em outras oportunidades. Vereador, relacionado a esse assunto que nós estamos falando, o telespectador que não mandou a sua identificação, ele quer saber se por todo esse cadastramento, dependendo da ação, do que o cidadão for fazer lá dentro, e por exemplo, ele citou aqui nessa farra das diárias, ele não pode ser de alguma forma retalhado por todo esse cadastramento e toda essa memória que vai ter ali sobre ele, tudo que ele fizer ali dentro. Se ele for protestar, por exemplo, ele vai lá com uma placa e coloca lá abaixo os vereadores, né? Isso não pode ter algum prejuízo para esse cidadão? Não? Em hipótese alguma. Porque ele vai ser fotografado, ele vai ser filmado. Essa prática, ela é muito comum na Câmara dos Deputados Federais, não é verdade? Você certamente já esteve lá, né, Léo? Várias vezes, assim como eu. Você, ao chegar na Câmara dos Deputados Federais, você é cadastrado, identificado, assim é na Assembleia Legislativa. Isso jamais coibiu o cidadão de se expressar, né? E eu quero aqui mais uma vez reafirmar, jamais na condição de presidente permitirei e serei cúmplice, né, de algo a esse ponto. Afinal de contas, o Marco aqui falou da minha história, da minha origem, todos sabem, né, o quanto eu não a consigo minha imaginar família... uma cozinha comunitária com catraca, por exemplo. Marcos, todos sabem a história da minha família, inclusive ao enfrentamento do regime militar. A minha história é outra. Eu admiro muito, né? Primeiro o seu pai e o seu tio também, né? Um grande amigo meu, Luiz Facchini. Obrigado. Se no decorrer do programa eu tiver a oportunidade, a gente pode comentar, né, sobre essa história, sobre a nossa origem, até porque essa história, essa origem... Origem petista. Origem petista também, origem das organizações populares, origem, né, das primeiras associações de moradores aqui de Joinville, na época da criação do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, né, da vida em comunidade. Toda essa história me traz muito orgulho, né, além da bagagem que eu imagino que hoje a gente está aí preparado, né, para enfrentar os desafios, mas se deu muito em função dessa origem que me traz muito orgulho. E que sentimento que fica, o vereador, hoje o senhor vendo toda essa gama de falcatruas, envolvendo principalmente o PT e alguns partidos aliados, com todas essas, enfim, né, tudo que está acontecendo de ruim, escândalos, né, tudo isso aí, todo mundo metendo a mão no dinheiro, né, como é que sentimento que fica, né, o senhor que tem uma origem
lá atrás, naquele PT que tinha, até certo ponto, uma ideologia até bonita, né? Exatamente, é lamentável e quero te dizer o seguinte, Léo, com muita tranquilidade. O país ele passou por vários avanços sociais, né? E as cozinhas comunitárias, Marcos, testemunha disso, né? Lá há 17 anos atrás, quando começamos, né, aí eu falo da figura do Padre Facchini, também do meu irmão Tiaraju, que aqui nos acompanha, né, é o gestor das cozinhas comunitárias, é o braço direito lá do tio Luiz, né? As cozinhas chegaram a atender 4.500 crianças diariamente, com uma refeição servida. Como é que está hoje? Continua? Baixou bastante, Léo, até porque baixou bastante a demanda das cozinhas comunitárias. O Bolsa e aí, Família. O Bolsa Família, os programas federais, né? Assim como a Minha Casa Minha Vida, assim como a ampliação do... Eu até trouxe aqui, Léo, a ampliação, né, do ProUni, o Pronatec, a ampliação também do FIES, ele proporcionou esse avanço social para o nosso país. Agora, por mais que tenhamos esse avanço social, por mais que a realidade do Brasil de 15 anos atrás, eu, apesar da minha pouca idade, sempre acompanhei muito de perto a vida política, né? Sempre estive muito envolvido e observando, sempre fui um observador das mudanças sociais. Toda essa transformação, todo esse avanço social não isenta partido algum, né, de, por exemplo, a corrupção. O poder pelo poder não vale nada. Nós não podemos admitir. Chega, acabou aquela época que se metia a mão e a impunidade imperava nesse país. O PT, que é esse partido que foi concebido, né, do movimento popular, da organização operária, ele jamais poderia se assujeitar a esse tipo de falcatrua, assim como a gente sabe que a história passada já houve, né, outros momentos, não foi unicamente, não é uma ação única do PT, não. A gente sabe que lá no passado já houve desvios, a construção de Brasília é algo que simboliza isso muito forte. Agora, jamais o Partido dos Trabalhadores poderia passar, por mais que tenha feito avanços sociais, Marcos, é um pouco aquele ditado, né? Roubou, mas fez. Isso não existe. Roubou tem que ir para a cadeia. Mexeu no dinheiro público, que é dinheiro sagrado, tem que ser penalizado, sim. Presidente, o Léo, já viu que o presidente Rodrigo Facchini é bom de conversa, né? Gosta de uma conversa. Tem um comentário aqui que eu gostaria de ler, é do Rian, do bairro América. Ele diz o seguinte: Rodrigo é um excelente orador. Qual a dificuldade de assumir um compromisso com a sociedade para a redução dos gastos com diárias? Por que não são feitas videoconferências para a redução de custos com viagens e etc.? Que gestão é essa que o presidente aprova a diária do vereador? O presidente não tem tempo para analisar e como vai reduzir então? Patrícia, a resposta pode ficar para o próximo bloco? Pode. Vocês que mandam, eu estou aqui, eu sou todo ouvidos. Tá aí, gente, o nosso programa tá muito bacana, não tá? Continue participando, mande suas mensagens, elas serão lidas em nosso programa. No mais, a gente chega, sai para o próximo bloco, dando a oportunidade para você tomar rapidamente um copo d'água e já voltar. Daqui a pouquinho nós já voltamos. Pois é. Programa Contraponto a serviço da comunidade. Essa é a cara da TV Brasil Esperança, TVBE. Patrícia, vamos retornar então à participação do nosso telespectador. O Rian, do bairro América, ele falou o seguinte: Rodrigo é um excelente orador. Qual a dificuldade de assumir um compromisso com a sociedade para a redução dos gastos com diárias? Por que não são feitas videoconferências para a redução de custos com viagens e etc.? Que gestão é essa em que o presidente aprova a diária de vereador? O presidente não tem tempo para analisar e como vai reduzir então? Bem, antes de mais nada, quero agradecer e parabenizar o Rian, né, por essa concepção da importância, né, do bem cuidar, né, do dinheiro público. E eu assumo aqui, sim, já assumi a responsabilidade, o compromisso, né, de bem zelar
pelo dinheiro público. E assim também em relação às diárias, né? Eu assumi já aqui o compromisso de ter critérios bastante específicos, né, para a utilização dessa ferramenta de trabalho. E que percentual o senhor imagina que pode reduzir aí essas despesas? Léo, a gente precisa ainda, eu estou na presidência há menos de há 30 dias, né, bem verdade, aí agora que se começou as sessões, aí passamos 3 sessões, né, nós estamos indo para a 4ª sessão. Então, eu acho que há o que se fazer, eu acho que é possível, eu acho que é necessário que possamos buscar diariamente, né, esse zelo pelo dinheiro público. E esse é o meu compromisso que assumi lá quando me coloquei na condição de candidato a vereador. Agora, eu quero mais do que isso, se me permite aqui. Eu tenho feito um apelo por onde passo, nos programas de televisão, nos programas de rádio, na comunidade, que o cidadão possa participar mais ativamente, né, do dia a dia da Câmara de Vereadores. Participar das comissões, que é uma parte importante, né, do Legislativo Municipal. Lembrando que não é só as sessões, né? A Câmara, ela vive organicamente durante as comissões, durante também a sessão, mas o dia a dia da Câmara é muito dinâmico. Então, que o cidadão possa participar de forma efetiva, né, da sessão, das comissões, do dia a dia, ao ponto, inclusive, de influenciar a decisão do vereador e fazendo assim, influenciar a decisão do Legislativo Municipal. Presidente, então, eu quero deixar o convite aqui ao Rian, né, que nos procure, que procure o nosso gabinete, que procure a Câmara como um todo. Porque o que ele falou ali, tem muita coisa que pode ser resolvida na videoconferência. Ele já está viajando lá para São Luís do Maranhão, né, para Maceió, né, para Paraísos. Deixa eu trazer um exemplo prático, né, de informação que nós ouvimos aqui nessa casa. A informação, eu vou lhe colocar a situação e pediria para o presidente me dizer ou responder o que faria. Determinado vereador constou em seu relatório de uma viagem para Brasília, em uma segunda-feira, para a conversa com um deputado federal. Só que o deputado federal, ele não trabalha nas segundas-feiras em Brasília. Por exemplo, o que o presidente faria sobre isso? Imediatamente chamaria o vereador para um diálogo, né, fazendo esclarecer essa situação, seja ela por má informação, seja ela por outra motivação, né? Mas chamaria imediatamente o vereador em meu gabinete e diria, olha, tem alguma coisa errada aqui, né? Ou quem sabe até no sentido de orientá-lo. E de maneira prática, o senhor faria devolver o dinheiro? Aí que está, antes de fazer essa ida, né, para a conta, né, passa pelo crivo do presidente. Então eu me anteciparia, né, no sentido de dizer, olha, pera lá, tem alguma coisa errada aqui, eu acho que houve uma falha, quem sabe, da assessoria, uma falha, não sei qual a motivação, mas tem alguma coisa errada, porque é fato, o deputado raramente está na segunda-feira em Brasília. Geralmente nas segundas-feiras ele está na base, ele está percorrendo a sua base, né, conversando com o cidadão. Isso eu falo com muita propriedade porque acompanho a vida, o dia a dia de alguns deputados, tanto federal quanto estadual. Então, a minha ação imediata nesse sentido, Marcos, seria de chamar o vereador e ser proativo no sentido de fazer com que ele também perceba que tem algo errado. Nós precisamos apenas um comentário em relação às catracas. Nós estamos recebendo muitas críticas, mas não é 100% da população que é contra. Um exemplo é o Luiz do Floresta, que mandou aqui falando: com relação às catracas, acredito ser válidas, pois darão mais segurança aos funcionários, vereadores e principalmente à população. Além do mais, desativar esse sistema agora seria desperdiçar o dinheiro público diante do que já foi investido. Eu não tenho dúvida, viu, Patrícia? Inclusive, houve um jornal da cidade que fez uma enquete, né? E, se não me engano, aí a grande maioria, eu acho que dos 6, 5 se colocaram favoráveis a esse sistema de controle, né? E assim como é hoje, e eu não quero aqui fazer um comparativo, mesmo que eu faça, né? Qualquer empresa que você vai chegar, você é obrigado a se identificar, né? O banco, por exemplo, você passa por um sistema também, claro que diferenciado, mas passa. A Assembleia Legislativa, eu acho que deve ser um modelo, né? Então, reafirmo inclusive o compromisso, né? Jamais um cidadão será impedido de acessar a Câmara de Vereadores. Esse sistema ele tem que estar ali, sim, para bem acolher o cidadão que ali chegar. Bom, vereador, o senhor tem se manifestado
bastante de forma contundente, até com relação às medidas para a prevenção da dengue em Joinville, né? Enfim, que até apresentou um projeto de lei criando aí uma data para se ter mais conscientização sobre a dengue e tudo mais, né? Eu gostaria de saber o seguinte, né? A gente observa que há um clamor, né, das autoridades sanitárias pedindo para que a população se integre nesse combate. Aquela coisa de vaso, né, e Exatamente. pneu, e tudo bem. Acho perfeito isso aí. Agora, eu não tenho visto ninguém se manifestar pedindo ao poder público que conserte os buracos nas ruas e nos passeios, né, nas calçadas. Quem sabe o senhor não apresenta uma moção à prefeitura pedindo para que faça esse tipo de manutenção, porque isso também enche de água e acaba fazendo com que o mosquito da dengue se prolifere. O senhor vai fazer essa moção, presidente? Léo, nós vamos tratar aqui dois assuntos, né? A questão dos buracos, que também se faz um risco, né? No sentido a contaminação, a proliferação do Aedes aegypti, esse mosquito, né? Que provoca a doença dengue. Mas antes eu quero te falar um pouco e desde já te agradecer por essa oportunidade, até mesmo pelo reconhecimento. Eu apresentei um projeto 17 de 2013. Isso, inclusive, pela sua numeração, né? Ele prova o quanto esse projeto é anterior a esse alarme aí que hoje virou pauta na cidade. Eu venho, Marcos, Patrícia, há 1 ano e meio, 2 anos, já questionando, falando, né? E alertando a população, não somente a população, mas o poder público, da importância da prevenção, de prevenir, de uma ação mais específica também do poder público em relação a esse risco, né? Esse meu projeto aqui, inclusive, que ele ainda não tramitou, não foi aprovado, ele chama o cidadão, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, para corresponsabilidade. Vou te usar alguns, é um projeto bastante amplo, inclusive, um projeto bastante complexo, e até, Léo, te confesso que em alguns momentos eu fui, até de certa forma, ridicularizado, né? Porque eu tratava de um assunto que ainda não se fazia presente na pauta da cidade. Mas eu tinha a clareza que se nós não tomássemos uma ação preventiva, nós iríamos passar por aquilo que nós estamos passando hoje. Então esse projeto, ele trata, por exemplo, aquele comércio, aquela empresa que trabalha com algum, né, e sobre o poder público tal, já vamos chegar lá, Léo, já vamos chegar lá. Que proporciona, por exemplo, água parada. Esse material ele tem que estar coberto, né? E esse projeto ele trata, por exemplo, a autorização pro agente adentrar as casas mesmo que fechadas, né? Para que ele possa, de fato, ir lá fazer a fiscalização. Esse projeto ele prevê... Não, ele ainda não tramitou, ele ainda não foi aprovado. Esse projeto ele prevê, inclusive, punição, multa para aquelas residências que tiver reincidência, né, da água parada. E o poder público multa também? Esse projeto ele trata isso, inclusive o que diz aí penalizar. É um projeto bastante amplo, Léo. Nós precisaríamos aqui, e te confesso que ele é de 2013. Mas qual a penalidade que traz ao poder público? Multa para então, o cidadão. Pera lá, não me coloca aqui em confusão. Né? O projeto é amplo. Eu só estou perguntando, eu não estou confundindo. Eu quero esclarecer. Não me confunda aqui, Léo. Eu quero esclarecer, eu não quero confundir. Esse projeto ele trata de forma muito criteriosa e muito dura, inclusive, né, essa corresponsabilidade em relação à prevenção do mosquito da dengue. Uma multa inclusive de recursos ao poder público, né? Para o poder público vai ser uma despesa violenta, né? Porque o que tem de buraco em Joinville, nas calçadas e nas ruas, né? Léo, eu te confesso, e aqui também eu acho que a gente está sujeito a alguma falha, algum erro. É um projeto bastante amplo, e se eu falar que sim ou que não, talvez eu possa estar pregando uma mentira aqui. Mas então, aonde que está esse projeto que a gente possa disponibilizar? No portal da Câmara de Vereadores. Ele é o projeto 17 de 2013, ele é bastante amplo, inclusive eu recebi apelos por parte dos agentes da vigilância epidemiológica, né, no sentido de fazer aprovar esse projeto com urgência, porque esse projeto, inclusive é o que esses me falam, ele poderia sim, ele faria sim a diferença, né, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Além desse projeto, se me permite, esse é um assunto que está na pauta da cidade, eu apresentei um outro projeto, esse já 116 de 2014,
que ele institui, É isso que eu vi aí, né, né? a semana a semana da política municipal de prevenção do combate à dengue, né? Um terceiro projeto, Léo, projeto de lei complementar 39 de 2014, que ele prevê punição para aqueles administradores de imóveis, a imobiliária, o condomínio, terrenos públicos, né? também, né, vereador? Exatamente, que faça realmente essa fiscalização e essa punição, né, para aqueles que não estiver correspondendo dentro da responsabilidade de cada um cidadão. Tem ainda um terceiro, aí é uma moção, né, que trata, por exemplo, o incentivo ao plantio da citronela nas escolas municipais. A citronela é cientificamente provado um repelente natural, né? Então, lá na escola, lá no CI, principalmente na rede pública, que que aconteça o plantio da citronela fazendo assim um repelente, né, naquela área, para garantir pelo menos ali a segurança das nossas crianças. E eu tenho dito, e aqui, se me permite, eu quero fazer um apelo, não somente ao Léo, não somente à Patrícia, não somente ao Marcos, mas à TVBE, essa que cumpre um papel de suma importância para a nossa cidade. Apelo esse que a TV possa alertar em todos os programas, que possa orientar os programas a fazer essa orientação diária do quanto importante é a prevenção. Não tem outra forma, Léo. Não tem outra forma. Ou o cidadão assume para si essa responsabilidade, cuida do seu quintal, da sua casa, das áreas, fiscalize as áreas públicas, Léo, ou nós vamos passar por uma epidemia, e é o que a gente menos precisa nesse momento. Saindo agora um pouco do campo da dengue e entrando no campo do G8. O vereador é do G8 ou não é do G8? Eu não conheço esse tal de G8 aí, não me foi apresentado ainda, Marcos. É o grupo dos 8, né? 14, o vereador teve 14 votos de um total de 19 na sua eleição para a presidência da Câmara, sendo que 3 se abstiveram, que é o pessoal do PSDB. E um voto que foi o Adilson Mariano, votou nele mesmo. Houveram 4 abstenções. Não houve consenso, então. Não foi por unanimidade. Mas a gente sabe, até da boca do vereador que aqui esteve na última semana, do Cláudio Aragão, que houve um grupo do G8 e que o PMDB rachou. O senhor confirma isso ou não? Marcos, o que aconteceu nesse período pré-eleição da mesa diretora foi, eu acho que o fato de eu ter sido líder de governo, né, eu ter tido a condição de dialogar com os 19 vereadores nesses 2 anos, assumindo essa responsabilidade de líder do governo, me deu a condição de ter um diálogo direto, uma relação de confiança. E quando então desse processo da eleição da mesa diretora, eu recebi o apoio de 10 vereadores, né? Foram os 10 vereadores que imediatamente assumiram de fato o compromisso de estar comigo. E nesses 10, e é notório, né, todos sabem disso, isso se tornou público, né, dentro do PMDB eu recebi o apoio do João Carlos, né, somente do João Carlos. O partido reiterou o apoio à minha candidatura em vários momentos, inclusive na instância... a posição do prefeito. Inclusive, inclusive na instância de Estado, né? A Executiva Estadual reiterou esse apoio, a Executiva Municipal reiterou esse apoio, recebi o apoio público de várias as lideranças do partido, e o prefeito Udo, eu diria que não tornou público a sua vontade. Eu não posso aqui afirmar que ele esteve com esse ou com aquele, porque em momento nenhum o prefeito Udo verbalizou. Ele apoiou o vereador Maurício Peixer declaradamente. Não declarou, Léo. Eu não quero aqui também julgar, né? Eu acho que talvez ele tinha preferência, mas em momento nenhum o prefeito Udo se colocou como um empecilho. Mas também não apoiou caminhada. A sua candidatura à presidência. Não, e eu até acho que essa decisão ela tem que estar muito descolada do executivo. O vereador participou da reunião na Deller? Aí que tá. Essa história do chamado G8 talvez se deu em função dessa reunião que aconteceu. Na reunião na Deller. Do PMDB, nem o vereador João Carlos, nem o vereador Rodrigo Facchini estiveram ou foram convidados para essa reunião. Eu te confesso que não sei nem a pauta e o que foi pautado nessa reunião. Agora, daí falar em racha, eu confesso que eu não enxergo dessa forma, não. Muito pelo contrário, nosso relacionamento no campo pessoal é muito bom, eu tenho um excelente relacionamento com o vereador. E no campo político?
Existe sim, e é natural algumas diferenças. Existiu essa diferença no posicionamento em relação à mesa diretora, por mais que eu tenha sim recebido o apoio do vereador e o voto do vereador Cláudio Aragão, o voto do vereador Mauricinho, a declaração em vários dos momentos, até porque o vereador Cláudio Aragão naquele momento era o líder da nossa bancada, né, e a bancada se reuniu e tomou essa iniciativa de apoio à candidatura, à nossa candidatura, e o vereador Cláudio Aragão, inclusive, se pronunciou na imprensa, na condição de líder da bancada, em apoio à nossa candidatura. O vereador participaria dessa reunião lá na Deller, se fosse convidado? Eu te confesso que eu não sei nem qual foi a pauta, né, Marcos? Mas sabe que essa empresa foi autuada, e inclusive responde por um processo administrativo de derrame violento de poluentes no Rio Cachoeira. Acha certo uma reunião de extensão de governo, de política, realizada numa empresa privada? Eu acho que há de se diferenciar, né? Eu acho que há de se diferenciar a empresa da qual o prefeito participa, né? Na condição... eu sei que essa empresa é uma empresa, né, que tem origem na sua família e tal, e ele dirigiu essa empresa por alguns anos, da ação do prefeito. Né? Há de se diferenciar. Esse episódio que você acaba de citar, eu confesso que não conheço a fundo, né? Eu lembro que na época houve alguma movimentação na cidade em relação a isso, mas não conheço a fundo. E também aqui não quero fazer um pré-julgamento sem conhecer de fato o que lá aconteceu ou esse processo. Vereador. Agora, fato é o seguinte: reunião do prefeito com alguns vereadores, eu penso que o local mais apropriado seria assim na prefeitura, na própria Câmara de Vereadores, mas também se eu quiser convidar na minha casa, por exemplo, alguns vereadores para tratar alguns assuntos da questão política, é um direito que eu tenho. Então, se o prefeito se achou à vontade chamando, e os que lá estiveram, né, se sentiram à vontade em acolher esse convite, não sou eu que vou julgar esse acontecido. Vereador, amanhã vai ser um dia importante para escolhas de comissões, as mais importantes da Câmara de Vereadores. Conta para nós aí o que pode acontecer amanhã. Então, Léo, já no primeiro dia legislativo, né, a primeira sessão que aconteceu na segunda-feira, houve a votação, ou melhor, houve a formação das comissões. Né? Nós temos ali quatro comissões com 5 membros cada uma e mais 4 comissões de 3 membros. Né? Então houve a composição dessas comissões. Essa composição ela se dá de forma estatutária, ela se dá de forma a respeitar o regimento interno. De que forma que acontece? A bancada, né, o partido que tem o maior número de vereadores, ou o bloco, indica um membro. E assim vai, né, e até garantindo a participação da minoria com um membro. Então, o que aconteceu de fato na Câmara de Joinville? Bem rapidamente. O PMDB indicou o primeiro membro. O bloco formado... Não, depende da comissão, sim, né, Léo? Depende de cada uma das comissões. Mas vamos usar como exemplo aqui a Comissão de Legislação. Né? Então, a Comissão de Legislação... Essa é mais importante, né? Eu não diria mais importante, mas é aquela que tem todos os projetos... Dependem daquela ali, né? Passa por aquela... É aquela que analisa a legalidade... A viabilidade legal de cada um dos projetos. Depois tem as chamadas comissões temáticas, técnicas de mérito, que vai analisar o mérito. Essa legislação, ela analisa sobre o ponto de vista da legalidade de cada um dos projetos, seja ele do Executivo, seja ele do Legislativo. Então, o PMDB indicou um membro, nesse caso, João Carlos. O bloco, formado pelo PPS, pelo Solidariedade, indicou o segundo membro, que nesse caso, o vereador Maicon César. Já o PT indica, então, o terceiro membro, não exatamente nessa ordem, porque tanto o PT e o PSDB têm 3 vereadores, né? Então não significa que seja exatamente nessa ordem, pode intercalar aí, mas o PT indicou o vereador Manuel Bento. O PSDB, que também é um partido, uma bancada com 3 vereadores, indicou Maurício Peixe. E a minoria indicou, então, poxa, agora me falha a memória,
penso que seja o Jaime Evaristo, exatamente, o Jaime Evaristo, que foi eleito, né, pela minoria para representar esses partidos chamados, que compõem o bloco da minoria. Então, assim acontece em todas as demais comissões, na de urbanismo, na de finanças, na de participação popular, depois a de educação, a de segurança, a de saúde e a de economia. E amanhã quais são as comissões? São as comissões de 3 membros. Amanhã acontece o seguinte, Léo Sabala, esse processo, né, de compor as comissões já aconteceu. A partir daí, o regimento interno preconiza que tem 5 dias úteis para a primeira reunião. E é a primeira reunião que faz aí a eleição do presidente e do seu secretário. Algumas comissões já aconteceu esse processo. Amanhã acontece as famosas mais importantes, que são as maiores, essas que ela é formada por 5 membros. Quem vai presidir essas comissões? Não tenho não, Léo. Eu sei que o ano passado, né, a Comissão de Legislação foi presidida, e muito bem presidida, pelo vereador Maurício Peixer, né, que foi o presidente nos 2 últimos anos. A Comissão de Finanças foi presidida pelo hoje deputado Patrício Destros, e a Comissão de Urbanismo pelo vereador Manuel Bento. Eu, naquele momento, Léo, eu era o líder de governo. Então, coube a mim essa responsabilidade, né, de pilotar, sobre o ponto de vista governista, né, a composição e a eleição de cada uma dessas comissões. Muito bem, Patrícia, a participação dos nossos telespectadores. Primeiro, o Tiago do Guanabara, ele agradece muito o apoio que o vereador sempre presta à Associação de Moradores do Guanabara. Legal, obrigado. Esse é o nosso papel, viu, Patrícia? E de fato a Associação de Moradores do Guanabara tem buscado em alguns momentos, e sempre que possível eu tenho feito um esforço muito grande para estar lá e representar, né? E aquilo que eu falava, Léo, esse papel do vereador de ser de fato uma voz ativa, de ser uma voz representativa. E eu fico muito, muito feliz, me traz muito orgulho quando existe esse reconhecimento. Obrigado, Thiago. Ainda no reconhecimento, Roland, da Vigilância Epidemiológica da Gerência de Saúde de Joinville, também agradece o vereador pelas ações de combate à dengue em Joinville e deseja muito sucesso na sua gestão. Obrigado. O Roland uma pessoa, ele é um professor na área de enfermagem que eu procurei. Lá atrás, viu, Léo Sabala, lá atrás, quando a gente começou a perceber essa epidemia, né, em outras cidades, eu procurei o Roland para buscar informação, para me municiar, né, de informações, e ele prontamente me atendeu, assim como outras pessoas, né, dentro dessa área, e foi, sem dúvida nenhuma, Roland, eu quero aqui fazer um testemunho. A tua participação foi fundamental, né, para que a gente pudesse travar essa batalha, mesmo que lá atrás, em relação ao combate à dengue. Então tem muito mérito teu. Obrigado. Vereador Rodrigo Facchini, quantos cargos o senhor tem na Prefeitura de Joinville? E quais são eles? Eu sugeri, né, ao prefeito Udo, um espaço no IPURG, né, um espaço de gerência, um espaço na Secretaria de Assistência Social, um terceiro espaço na Secretaria, na Fundação de Turismo, né, na Promotur, e um espaço que é na coordenação lá da Subprefeitura Sul, né, lá onde o subprefeito é Osmari Fritz, o Paulinho, né, o João Paulo Schaefer é uma indicação, uma sugestão nossa. 4 ou 5? 5. O senhor foi atendido em todos eles? Quando a gente constrói um projeto de poder, né, um projeto de construção da chegada, é natural que a gente queira. Quais são esses cargos e quais são as pessoas? Então vamos lá. No IPURG, a minha sugestão é o Clailton Breis, né, que ele ocupa um espaço de gerente lá no IPURG. Inclusive o Clailton é membro da executiva do PMDB de Joinville, mas coube aí a minha indicação. Lá na Subprefeitura Sul é o João Paulo, né, um coordenador. Já João Paulo do quê? João Paulo Schaefer. É o famoso Paulinho lá, o cara que está à frente do dia a dia lá da Subprefeitura. E olha que eu reclamo e bato nele de vez em quando. Tu não está me atendendo, Paulinho. Né? Tem situação lá no Floresta, lá no Blemevald, lá no Petrópolis. Mas geralmente atende, né? Senão seria ingrato. O subprefeito, né? É o Osmari. Seria ingrato, Osmari, né? Seria ingrato.
Mais do que isso, esse atendimento não é para o vereador, esse atendimento é para a população, né, Léo? Esse atendimento, o vereador é de fato uma voz da população. O atendimento é para a população, é dever de quem está lá atender, para atender o cidadão. Aí nós temos o Silvano Ribeiro, que é um servidor de carreira da prefeitura, né, que está lá em uma coordenação na Secretaria de Assistência Social. Esse cumpre a função de coordenador lá do Restaurante Popular. O Tiago Furlan, que é também servidor de carreira da Prefeitura Municipal de Joinville, e ele está numa coordenação na Fundação Municipal de Turismo, né? Todos esses com membros, né, do partido. O Tiago, inclusive, já foi presidente da juventude do PMDB aqui de Joinville. E agora bastante forte. Com a presidência vai aumentar o seu espaço? Não me falaram isso ainda não, Léo. Não teve mais indicações? Não estou sabendo dessa... Não creio, porque se ele foi líder de governo, tinha tudo para ser apoiado pelo prefeito Udo na sua candidatura à presidência. Não foi. Então tem alguma coisa errada aí. Explica para nós o que está acontecendo quando o líder de governo não recebe o apoio do prefeito. Eu penso, não é uma questão se me permite falar assim, Marcos, não é uma questão de receber o apoio do prefeito ou não. Essa administração, ela preconizou um olhar mais, eu diria, mais técnico, né? Assim, pelo menos assim chamado, né? Todas essas indicações que eu fiz, essas sugestões, né, que eu fiz, ela também respeita esse critério técnico. Afinal de contas, os meus chamados indicados, as minhas sugestões, ela se deu de servidor de carreira. Isso causa um atrelamento do vereador, tira a independência dele em relação ao executivo, já que são poderes independentes, né? O senhor, não só o senhor, como os outros vereadores também, acredito que todos que fazem parte do bloco governista têm cargos na prefeitura. Isso não fica assim meio uma relação, né, muito submissa? Eu penso que não. Eu penso que não, Léo, até porque todos que conhecem a minha atividade na condição... O senhor está falando de todos os vereadores, mas né? Eu quero aqui falar por mim, né? Que aqueles que conhecem a minha atuação sabem que em muitos momentos eu sou muito crítico, né? Inclusive em relação a atual administração. Reconheço também todas as ações positivas e acho que o prefeito está no caminho certo, mas muitas vezes eu fui crítico. Por exemplo, em relação à questão da pavimentação, eu tenho sido crítico e continuarei sendo crítico enquanto não houver a ampliação desse atendimento lá para a população. Então, apesar dessa sugestão, né, apesar desse espaço de pessoas que estão mais ligadas ao vereador Rodrigo Facchini, em momento nenhum isso vai fazer com que eu deixe de fazer o pedido, ou eu deixe de cobrar uma resposta mais efetiva por parte do Poder Executivo. Presidente, então no próximo bloco, por sugestão sua, nós podemos voltar a falar de pavimentação. O que acha, Léo? Vamos lá? Ótimo. Eu acho que é um assunto interessante, né? Bastante interessante. Patrícia quer fechar o bloco com alguma participação? Nós temos perguntas, vai render. Então faça uma pergunta para que a gente volte. Ele responde dando prioridade. Ok. O Gerson do Böhmerwald, na verdade isso aqui é mais um pedido, né? O Gerson do Böhmerwald, ele é cadeirante e pede para que o presidente estenda o olhar para os deficientes físicos em relação ao transporte público. Ele cita que a vida útil dos próprios ônibus, todo o transporte público já está ultrapassada e isso acaba causando mais dificuldade ainda para os cadeirantes e todos os usuários, bem como para os próprios motoristas, que também não podem fazer o bom uso. Muito bem, a resposta fica para o próximo bloco. Lembrando que estamos entrevistando o presidente da Câmara dos Vereadores, Rodrigo Facchini, e sempre bem acompanhado da presença jornalista Léo Sabala e Patrícia Schetter. Nós já voltamos. Estamos de volta ao programa Contraponto e eu já vou passar a bola para a Patrícia. Mas, Marco, antes disso, como é que é a história do Brizola aí, Gustavo? Não, é que ele tem todo um perfil como orador que lembra, né, o Brizola. Em que sentido, assim? Léo Sabala, eu sei que você inclusive chegou a entrevistar o Brizola, né? Entrevistei.
No sentido de que você faz a pergunta, mas se você se descuidar, ele já entra em um outro assunto e assim vai, né? Já vai, faz... Ô, Léo, isso é um elogio, né, Léo? É um elogio, mas a sorte dele... Brizola era um grande orador. A sorte é que eu não trouxe os meus óculos, né? Porque quando ele diz assim, veja bem, eu iria colocar os óculos, né? Hoje eu sei que ele é PMDB, mas já foi do mesmo partido do Brizola. Sabes que eu estive, se me permite aqui, estive no PDT junto com meu pai, né? O pai terminou seu mandato enquanto vereador pelo PDT. Meu pai que foi fundador do PT. Foi um dos fundadores do PT lá atrás, né? Na década de 70. E depois, então, partimos para o Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Eu tive o privilégio, inclusive, de atuar fortemente no PDT. Fui presidente estadual da Juventude. Depois, na sequência, o meu irmão, o Tiaraju, que aqui está, acabou assumindo a presidência da Juventude Estadual do PDT. E nós tivemos aí uma passagem longa. Eu tive a oportunidade, Léo, de estar com o Brizola várias vezes. Inclusive, numa ocasião, estive no apartamento do Brizola, lá no Rio de Janeiro, né, onde ele falava para um grupo de jovens, né, a gente sentou assim no chão, na sala dele, e passamos lá 2, 3 horas escutando as histórias, né, desse homem que foi governador por 3 vezes e de 2 estados diferentes. Aliás, o Brizola foi o único líder mundial que esteve por mais de 10 anos no exílio e quando voltou para a sua nação, não foi ser chefe de Estado. Já deu para se perceber que ele é brizolista. Eu me sinto muito honrado em ter apresentado o comício das diretas já, que era um comício apartidário aqui em Joinville, né? E na época veio o Brizola, Lula, Franco Montoro, Ulisses Guimarães, só esse pessoal, né? Que havia um movimento pelas diretas já e da qual eu me sinto orgulhoso de ter participado sem ser filiado a partido algum, mas pelo simples desejo de liberdade. Patrícia, agora a prioridade então são os nossos telespectadores, que eu sei que tá um caminhão, uma chuva de mensagens. Lembrando a todos que ainda que a sua pergunta não seja lida, porque são muitas perguntas, o assunto rende, então ainda que a sua pergunta não seja lida, ela vai chegar sim na mão do nosso entrevistado. Nós temos o compromisso aqui de levar a sua pergunta sempre para o entrevistado. O Tiago do Floresta, ele é morador da Rua Santa Maria e ele quer dizer assim, que o pavimento daquela rua está muito danificado e como que o senhor, o vereador, pode auxiliar nessa situação? Sabes que eu sou morador ali do bairro Floresta, né? E a Rua Santa Maria é uma rua que eu conheço bem. Inclusive foi a Rua Santa Maria que me incentivou a fazer uma moção, Marcos, e dialogar e articular tanto com o prefeito quanto com o secretário de Infraestrutura, Romualdo França, e também com o secretário de Administração, para que a prefeitura pudesse licitar e contratar mão de obra especializada para repavimentar. A exemplo do que só para que eu possa fazer entender, né, a exemplo do que já acontece hoje na questão de asfalto, existe lá a Operação Tapa Buraco. E já no serviço de lajota, né, de paralelepípedo, a subprefeitura ela não está preparada com mão de obra para fazer esse atendimento. E é muito comum as ruas que são pavimentadas por lajotas, elas não receberem, eu diria, essa manutenção. A exemplo do que acontece, como aqui já falei, com a Operação Tapa Buraco no asfalto. Então, foi uma ação nossa, essa é mais uma ação que eu tenho muito orgulho, né? Conversei com o prefeito, conversei com o secretário de Infraestrutura, conversei com o secretário de Administração para que pudesse se contratar mão de obra para refazer, né, esses buracos, essa pavimentação de lajota danificada. E é fato, a Rua Santa Maria, no alto do morro, ela houve uma depressão, né, no meio da rua em função da falta de manutenção. E te confesso, Patrícia, e confesso, Tiago, que eu não sei em que pé que está essa contratação. Mas tão logo esse serviço possa estar à disposição do cidadão, farei uma investida ao secretário de Infraestrutura para que a gente possa resolver essa situação ali da Rua Santa Maria. A prioridade continua com a Patrícia e os telespectadores. A Letícia quer saber se vocês terão coragem de votar para não construir mais geminados e tirar a casa própria dos pobres para satisfazer as grandes construtoras. É isso que ela quer saber. Não votar o germinado. O que eu conheço aí, Patrícia, e quem que fez a pergunta? Perdão, Letícia, né? E o Letícia, o que eu conheço é que existe uma discussão em relação ao limite da metragem de fachada,
né? Então existe uma tese que defenda que se mantenha, eu acho que é 4 metros, ou se mantenha 3 metros, outra 4 metros. Existe uma discussão nesse sentido, né? E essa é uma discussão que está na LOT, ela vem para a Câmara de Vereadores através da LOT, e eu tenho dito sempre, né? A LOT é uma lei de muita importância, de alta relevância para a nossa cidade, e ela deve ser discutida com muita responsabilidade. Pois é um assunto que eu queria entrar aí sobre a LOT, né? Como é que está a LOT, a Lei de Ordenamento Territorial, quando que vai ser votado realmente, se é que vai ter, que existe uma pauta para esse encaminhamento? Esse projeto de lei, ele ainda está sendo discutido no Conselho das Cidades, né? Ele ainda não chegou na Câmara de Vereadores, ele participou por várias audiências públicas, passou por várias audiências públicas, está está na mão ainda do Conselho das Cidades, e tão logo ele chegue na Câmara de Vereadores, ele está sujeito às alterações, né, por proposições de cada um dos vereadores. Eu, na condição de presidente, tenho dito e reafirmo da importância de analisarmos esse projeto com muito critério, né? Penso que deveremos fazer novas audiências públicas, né, naquilo que se refere às mudanças, às novas sugestões, né, que possamos ir lá na comunidade, discutir com o cidadão, e esse será, Letícia, especificamente um assunto que será pautado pela Lei de Ordenamento Territorial, e aí nessa discussão há sim de se fazer o debate com a comunidade para que a gente possa tomar uma decisão conjunta que atenda de fato o interesse do grande coletivo. O Diego do Floresta quer saber qual a atuação do vereador na área de segurança pública em nossa cidade. Legal. Há pouco, né, no primeiro bloco, eu vi que houve aqui vocês tocaram nesse assunto da questão do efetivo, né? Eu tenho aí várias as moções e estive, inclusive, numa oportunidade com lá na Secretaria de Segurança Pública, tratando essa questão do efetivo da Polícia Militar e também da Polícia Civil. É lamentável, mas hoje Joinville conta com um efetivo igual ao que há 20 anos atrás, quando a população não passava de 300 mil habitantes. Eu participei, Marcos, há poucos dias, da reunião do Comitê de Segurança Pública. Ele é formado pela Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, né, e vários os atores aí que tratam essa questão da segurança pública. Inclusive, na ocasião estava lá também o deputado estadual Kennedy Nunes, e lá falávamos, né, e inclusive na minha fala eu dizia o quanto vexatório é cada vez que nós temos que tratar alguma ação do Estado, nós temos que nos autoafirmar enquanto importância, né? Você vai buscar atendimento do Estado na saúde e você tem que falar que Joinville é uma cidade importante, que é a Manchester catarinense. É vexatório isso, sabe? Cada ação, especialmente em relação à segurança pública, nós temos que ficar nos autoafirmando da importância política, da importância econômica, né, da importância geográfica aqui da nossa região. Já deu para bola. E eu falava, inclusive, que apesar, né, de toda a ação, e eu sou testemunha disso dos nossos deputados, né, no sentido de buscar esses recursos, esse atendimento que se faz necessário, lamentavelmente a gente ainda percebe aí declarações como essa do delegado geral da Polícia Civil de fechar delegacias aqui na nossa cidade. Então, aquele comitê, né, discutiu e tirou dali uma carta de repúdio a essa declaração, né, que o governador especificamente possa tomar uma posição e não deixar fechar as delegacias. E aí, Marcos, aquilo que a gente falava no início, foi dessa ação, foi dessa reunião que eu estive lá em Barra Velha, que eu estive lá em São João do Itaperiú, que está marcado agora para essa semana uma ida em Itapuá, Aruva, São Francisco, Araquari. Qual é a cidade que está faltando? Das 8 aí, né? Barra Velha já estive. No sentido de conversar com as câmaras de vereadores aqui da nossa região, né, para que eles também possam aprovar uma moção de repúdio a essa ação de fechar as delegacias civil aqui na nossa cidade. E por que tratar esse assunto com os demais municípios? A gente sabe que Joinville é a cidade polo, né? E essa conurbação ela começa a acontecer cada vez mais. Então,
falar de segurança pública aqui para nossa cidade significa também falar de segurança pública para as cidades do entorno. Uma outra ação que foi startada nessa reunião e que eu acho que é de suma importância, houve uma fala por parte do então capitão Márcio em relação à importância de transformar eu não conheço bem essas nomenclaturas da Polícia Civil, da Polícia Militar, mas existe um patrulhamento tático, né? Hoje é uma corporação que possa se transformar num batalhão. E lá ele apresentou todos os ganhos, né, que a cidade de Joinville e a nossa região pode obter com essa transformação de corporação para batalhão. Então nós fizemos também uma moção, na verdade um requerimento, pedindo que o comando da Polícia Militar possa vir à Câmara de Vereadores, né, tratar, explanar aos vereadores, ou seja, à sociedade joinvilense, essa intenção para que a gente possa, se for o caso, fazer uma pressão política ao governador, ao secretário, nesse sentido. De informação, eu tenho comércio na Otto Fitzenreuter, que é o bairro Costa e Silva, bastante promissor, que reúne grandes empresas em Joinville. Do ano passado para cá, só na Otto Fitzenreuter tivemos mais de 20 assaltos. Na semana passada, inclusive, entraram ali na H Sport e assaltaram, acabaram levando 13 mil reais da bolsa de uma senhora que estava comprando. Então, o medo está tomando conta do cidadão joinvilense. Então, é o caso realmente de reunirmos todas as forças políticas da cidade e pressionarmos o governo do estado para que alguma coisa de fato seja feita. Exatamente, Marcos, você tem toda a razão. É lamentável essa situação vulnerável que o nosso cidadão, né, essa insegurança. Eu, ao chegar em casa, a gente tem medo hoje de parar para abrir o portão, a gente tem medo hoje de ir numa panificadora num determinado horário, porque além da questão do assalto, você pode sofrer lá um atentado, um tiro. E sabe, é lamentável essa insegurança, né? Apesar de todo o esforço, né, do setor político. Aqui eu quero fazer justiça do trabalho do deputado Kenny, do deputado Darcy, hoje deputado Patrício, né? Lá atrás o deputado Nilson Gonçalves, no sentido de trazer esse atendimento, né, que se faz tão necessário à nossa cidade. Vereador Rodrigo Facchini, o senhor disse que está sempre ao lado dos anseios da população, né? Que é a caixa de ressonância, né? A Câmara de Vereadores é a caixa de ressonância da sociedade. Eu queria saber a sua opinião sobre a ampliação do número de vereadores. Cogita-se em que Joinville tenha esse número esticado para 21, 23 vereadores. Eu queria a sua opinião sobre isso. O senhor acha que já não temos vereadores suficientes em Joinville ou precisamos criar mais cargos? Eu tenho a certeza que esse é um assunto que tem que ser tratado com muito critério, né, e com muita seriedade. Eu falava há pouco que a cidade de Joinville, ou melhor, que a cidade, ela não pode ser enxergada simplesmente como uma maquete, né? A cidade, ela tem vida, ela é mutante, ela se movimenta, ela tem vida, né? Ela se transforma, ela passa por várias as metamorfoses. E essa discussão da ampliação, né, do número de vereadores, ele tem que ser pautado com muito critério. Certeza eu tenho, Léo, que vivemos uma cidade com 43 bairros, né, que vivemos uma cidade com 600 mil habitantes e que cidades como a de Itajaí, como a de Florianópolis, têm um número maior de vereadores. Agora, certeza também eu tenho que um eventual aumento do número de vereadores não pode impactar no orçamento da Câmara de Vereadores. Então, mas aumenta, se houver essa necessidade. Não, eu acho que não. Hoje a estrutura desses 19 vereadores, ele pode sim ser dividido por um número maior, mas esse número também não pode ser um número exorbitante. Agora, esse é um tema, Léo, que tem que ser discutido amplamente com a sociedade joinvilense. O senhor sabe quantos assessores tem na Câmara de Vereadores, concursados e nomeados? Sei. Quantos? Eu trouxe aqui algumas anotações, eu já vou te responder de forma bem criteriosa. Hoje, nós, de servidores efetivos, são 104, né, o número de servidores efetivos, aqueles que passam por um concurso e nomeados. E nos gabinetes
são 145. Né? Dá 200 e... Mais 19 Mais 19. comissionados na administração, no setor de... Se um dia resolverem juntar todos esses assessores no mesmo horário, no prédio da Câmara de Vereadores, vai faltar lugar. Ou vão interditar, porque não vai poder tanta gente entrar no prédio. Esse ajuste de conduta do Ministério Público, né, para fazer a proporcionalidade do número de servidores nomeados para servidores concursados, né? Exatamente. Né? Eu queria a sua opinião sobre isso. O que o senhor pretende fazer? Quais as providências que já estão sendo encaminhadas para que isso aconteça, né? E é realmente necessário tanto assessor assim, presidente? Léo, lá atrás foi assinado, né, na então gestão do presidente Odir Nunes um termo de ajuste de conduta. Posterior a esse fato, o Ministério Público, eu não sei bem qual é o termo, mas apresentou uma carta normativa, uma carta orientativa, que essa paridade ela tenha que ser no setor administrativo, né? E no setor administrativo, Léo, a nossa margem é muito... Existe muita gordura aí, né? Nós temos, se eu não me engano, a cada 4 servidores de carreira, né? Ou seja, os efetivos para um comissionado. O Ministério Público, ele apresenta, ele solta, né, uma carta normativa, uma carta orientativa, diferenciando aquele comissionado de gabinete com o comissionado do setor administrativo. Agora, independente dessa eu não volto a repetir que não sei, é uma carta orientativa, uma normativa, mas está muito mais no sentido de orientar as câmaras de vereadores do que uma regra propriamente dita, né? E se nós fôssemos levar à risca esta recomendação do Ministério Público, aí nós estamos cumprindo com margem, inclusive, essa determinação. Agora, existiu também um TAC, né, um termo de ajuste de conduta que foi assinado pelo então presidente João Carlos, há dias atrás, que reduz o número de 9 assessores para 7 assessores e também traz aí alguns critérios superiores, né? Exatamente, traz alguns critérios no que se refere à qualificação deste assessor de gabinete, né? Lá naquele termo de ajuste de conduta trata de 3 assessores com um nível com terceiro grau, né? Ou seja, com graduação, e os demais 4 então com a necessidade do ensino médio, o chamado ensino médio, então segundo grau, né? Completo. Eu já verbalizei lá com o promotor, do qual eu tenho muito respeito e admiração, e tenho dito que eu faço algumas ressalvas em relação à necessidade desses 4 assessores, né, a exigência do ensino médio. Por que eu faço essa ressalva e trago esse debate? Não quero dizer que eu seja o dono da verdade aqui, não, que eu seja o único correto, mas eu trago esse debate para que a gente possa analisar. Aquele cidadão que está lá na comunidade, né, que é o membro da associação de moradores, que é o cara que está lá inserido na vida da igreja, do Conselho Local de Saúde, do Conselho Comunitário, do Conselho de Segurança Pública, ele não teve, a sociedade não o deu o direito lá no passado de estar na sala de aula, né, de frequentar a sala de aula. Então, aquele que realmente é o cara que está lá inserido, que está trabalhando, que vive o dia a dia da comunidade, ele não tem muitas vezes o segundo grau ou o ensino médio completo. Então essa é a ressalva que eu faço. Nós não podemos segregar, nós não podemos cercear uma parcela tão importante da sociedade. Hoje eu não tenho números oficiais, mas eu creio que mais de 50% da população não tenha o ensino fundamental completo. O ensino médio, perdão. E não é porque ele deixou de ir para a sala de aula porque foi uma opção. Ele não tem o ensino médio completo porque a sociedade... o senhor tem nessa condição? Léo, eu precisaria fazer a conta, mas eu creio que mais de 30%, mais de 50% dos meus assessores
Não tem curso superior. Não tem curso superior. Não porque, e essa defesa eu faço com muita firmeza, não tem curso superior porque a sociedade não permitiu que ele E que não tem tivesse. curso médio, quantos assessores? Eu não tenho essa clareza, Léo. Te confesso que eu, Rodrigo Facchini, de fato, não Sabá. sei. Não sei. Estamos com apenas 6 minutos, vamos ver se a gente consegue distribuir. Patrícia, mais alguma participação? Eu sei que você vai ter que fazer um resumo aí, porque a coisa está bem Nós temos difícil. uma participação ilustre do deputado Kennedy Nunes, ex-deputado Kennedy Nunes, que avisou aqui para todos os telespectadores que amanhã, às 22 horas, ele está de volta com o programa Buscando Soluções. Ele não é ex-deputado, ele é Deputado eleito. Deputado. né? Reeleito. É deputado reeleito, né? Reeleito. Amanhã, 22 horas, então, buscando soluções com o deputado Kennedy, o jornalista Kennedy Nunes, voltando à casa para dirigir novamente um programa que ele dirigiu durante muitos e muitos anos, que é um programa voltado para a comunidade. Léo Sabá. Eu queria, resumindo só, presidente, com relação à locação de automóveis, o senhor vai mudar alguma coisa nesse sentido ou vai continuar tudo do jeito que está? Léo, eu fiz uma investida bastante forte, né, e fui até o Tribunal de Contas e tal para buscar uma nova modalidade. A exemplo do que já acontece na Assembleia Legislativa do Paraná, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, é uma modalidade de reembolso, né, para que o vereador pudesse utilizar o seu carro, né, o seu carro próprio, e que a Câmara pudesse bancar, né, esse custo do combustível, uma ajuda de custo para manutenção, mas que a gente não precisasse alugar o carro, né, que o vereador tivesse a possibilidade, né, e eu diria até mesmo a tranquilidade de utilizar o seu carro próprio. Estou ainda aguardando um pronunciamento do Tribunal de Contas para que a gente possa... Existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade. E te confesso que, pelo andar da carruagem, já começo a imaginar, a perceber que esse ano ainda não será possível. Mas trabalharei muito para que, a partir do ano que vem, essa modalidade possa ser uma opção, né, em relação aos carros. Muito bem, restam apenas 4 minutos. Eu acho que nós começamos da esquerda para a direita. Isso, Patrícia. Uma boa noite a todos, uma ótima semana. Foi um prazer estar aqui recebendo as mensagens de vocês. Muito bem, eu quero primeiramente agradecer a presença do vereador Rodrigo Facchini, novo presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, e destacar aí a forma tranquila como ele participou do programa, respondeu às nossas perguntas dentro da clareza a que ele se dispôs. Agradecer aos nossos telespectadores, principalmente aqueles que mandaram perguntas e questionamentos, observações, e dizer, né, Patrícia, que pena que não dá para atender a todos, né? Mas é importante a participação de todos vocês. Desejar a todos, Marco, um abraço também, desejar a todos uma semana de trabalho muito produtiva. Presidente vereador Rodrigo Facchini. Marcos, Léo, Patrícia, eu quero desejar agradecer imensamente a possibilidade de estar aqui com vocês, a forma coerente, né, que foi conduzido essa entrevista. E eu quero fechar falando um pouco de um projeto, Marcos, se me permite. Apesar do momento, né, que a classe política vive, esse momento vexatório de envergonhar o cidadão, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ser político. E eu tenho muito orgulho porque tenho feito do meu dia a dia, do meu trabalho, uma tentativa de fazer a diferença na vida das pessoas, né? E eu trouxe aqui, pena que a gente já está, a hora já avançou, mas eu quero utilizar esses minutos finais para falar de um projeto de minha autoria que criou a medalha de mérito professora Erundina Vieira e criou um concurso de redação. A medalha de mérito Erundina Vieira porque essa foi, sem dúvida nenhuma, uma das maiores expressões, né, na área da educação aqui da nossa cidade. E esse concurso, Marcos e Léo, ele tem a prerrogativa, ele tem o sentimento de fazer com que a nossa criança tenha a prática da escrita. Toda e qualquer política hoje, ela está voltada para a prática da leitura. E, lamentavelmente, as redes sociais, né, esse fenômeno, né, da mídia digital, ela faz com que cada vez mais nós passamos a não escrever.
A nossa criança hoje, ela está lá no celular, se comunicando através dos aplicativos da vida, e ela não tem mais a prática de escrever. Então, esse concurso que eu sugeri através de um projeto de lei, ele cria um concurso de redação. Sem dúvida nenhuma, esse projeto fará diferença a médio e a longo prazo na vida de toda uma sociedade. Então, projetos como esse me traz muito orgulho de ser político. E eu quero finalizar desejando uma boa noite a todos, me colocando à inteira disposição e convidando ao cidadão joinvilense que venha participar da Câmara de Vereadores, fazendo com que aquele espaço possa ser um espaço democrático e um espaço popular. Muito bem, na próxima semana, então, Carnaval, nós teríamos um merecido descanso, né, Léo Sabala e Patrícia. Possivelmente vão reprisar. E no dia 22 de fevereiro nós teremos então a presença do vice-prefeito do município de Joinville, Rodrigo Coelho, né? Muito bem, até lá então, gente, desejando a todos muita felicidade, muita alegria e correndo na direção de tornarmos essa cidade e as cidades vizinhas mais bonitas, mais belas e principalmente boas de se viver, de se morar. Ok? Muito obrigado por tudo. Até a próxima semana.